Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. É consenso quase universal entre os historiadores militares que um dos fatores que levaram às vitórias de Napoleão Bonaparte era a habilidade que ele tinha em escolher os comandantes, os generais dele. Então, qual é assim a prova disso? É que houve oficiais, que nem o Junot e o Ney, que chegaram a altos postos no exército francês, generais do mais alto rank, né? Que jamais teriam, eles eram sargentos anteriormente. Eram pessoas que, pela condição social, gente mais humilde, jamais teria chegado a talvez até oficial no exército Luís XVI, né? Mas o que o Napoleão entendeu? Por que ele teve muito sucesso? Porque ele escolheu os generais dele pela competência. Ou seja, a base de um exército é meritocracia. Se a pessoa é competente para a função imediatamente acima, ela deve ser promovida. Há dúvidas se esse critério está sendo utilizado na Venezuela. Por quê? As Forças Armadas daquele país têm hoje 2.000 generais. Eu fiz um artigo, alguns meses atrás, teve muita repercussão na internet. Vocês vão ver, eu vou deixar o link do artigo aqui, e vocês vão ver esse quadro, o que está acontecendo e para que o regime do Nicolás Maduro precisa de tantos generais. Antes de mais nada, nós temos que contextualizar, gente. As Forças Armadas da Venezuela têm mais ou menos o mesmo tamanho do Brasil, mais ou menos em 330, 350 mil militares. É meio difícil, é sempre muito difícil aquilatar esses dados, mas regula pelo mesmo tamanho. Né? E o que acontece? A maior parte desses altos oficiais, desses generais, não está alocada em funções dentro das Forças Armadas. Nós vamos mostrar para vocês agora, acompanhem aí. Bom, a situação na Venezuela é dramática, né? Por quê? Porque, na verdade, um país com um exército daquele tamanho era para ter mais ou menos aí uns 200 generais. Nós vamos mostrar depois uma estatística comparativa aí das Forças Armadas da Venezuela com as do Brasil, mas eles têm 2.000. Nós vamos colocar aqui mais ou menos onde esse pessoal está distribuído. Bom, num dia só o Maduro promoveu 195 oficiais generais, isso das três forças, né? E dos 23 governadores, 11 são oficiais generais. Inclusive vou colocar o caso do almirante aí, que ele foi promovido, na verdade, no cargo de governador do estado. A promoção saiu em meio ao mandato dele, impressionante. E o fato é que 11 dos 30 ministérios da Venezuela também estão na mão dos militares. Quando eu digo militares, é das três forças e também a gente da ativa e da reserva. O que acontece, gente? Isso aí foi uma maneira que o Maduro usou de calar a boca do pessoal. Então, ele tem os chefes militares nas mãos, todo mundo com o seu cargo aí, o cara ganha um bom salário e esse cara não vai pensar em se rebelar. Foi uma estratégia inteligente deles, né? É totalmente imoral, mas foi inteligente. Bom, a PDVSA, né, que é o equivalente à nossa Petrobras, também tá nas mãos dos militares, né? E um setor super estratégico, que é o setor de distribuição de alimentos lá. Por que é super estratégico? Porque eles controlam a distribuição de comida no país. Vocês estão vendo a fome que está graçando lá, tem muito imigrante que foge para o Brasil porque não tem comida lá. Ou seja, os militares distribuindo a comida, eles têm um grande poder porque pode escolher quem vai ou quem não vai receber alimento. E realmente é um absurdo. Bom, esse homem da foto é o general Vladimir Padrino López, é o ministro da Defesa da Venezuela de 54 anos de idade e um dos grandes tentáculos do regime Maduro. A tática que o bolivarianismo usa para atrelar os militares ao governo é dar um setor da economia para eles, né? Então, eles compram a lealdade, não tem outro verbo, tem que ser o verbo comprar mesmo. Bom, conforme eu prometi para vocês, esse daí é o Ramon Emílio Rodrigues Chacrin, ele era governador do estado de Guárico e ele era oficial da Marinha venezuelana e foi para a reserva como capitão de navio, que é o equivalente na Marinha do Brasil a capitão de marinha. Depois ele aparece, não sei como contra-almirante governando o estado, gente. Então ele foi eleito para governar esse estado, mas como ele foi promovido é uma coisa que eu não consegui explicação até agora. O Maduro que explica aqui pra gente. Bom, aí começam as sanções, né? Esse aqui é o general Gustavo Henrique González Lopes, né? Diretor-geral do Serviço Bolivariano de Informações Nacionais, o SEBIN, e ele está na lista de sanções dos Estados Unidos porque ele conduziu a repressão aí contra opositores.
Essa notícia é do Globo, de janeiro de 2018. Todos esses militares que vocês vão ver a seguir sofrem sanções do governo dos Estados Unidos. Eles não podem fazer negócio nos Estados Unidos, nem os americanos podem fazer negócio com eles. Então, esse aqui é o general Rodolfo Clemente, governador do estado de Aragua, todos de altos postos, né? O general de divisão Francisco José Rangel Gomes, que é o ex-governador do estado de Bolívar, está com uma função agora que eu ainda não consegui apurar no governo Maduro. Esse general aqui que vocês vão ver a seguir, que é o Fábio Henrique Zavar Cepabon, é o chefe do Estado-Maior para a Batalha Econômica, seja lá o que for isso, tá? É um movimento que o Maduro fez aí para conter a inflação, enfim, essas coisas de ditaduras sul-americanas, né? E o general José Izquierdo, né? E chefe da missão de paz da Nova Fronteira, que deveria estabelecer, normalizar as relações de fronteira com a Colômbia. O importante é dizer o seguinte, gente, não são só esses, tá? Tem mais militares. Nós levantamos alguns, mas tem muito mais. Mas não para por aí. Em 2011, um traficante venezuelano, o Walid Maclet, foi preso na Colômbia e extraditado para Venezuela. Mas ele deu uma entrevista na televisão na qual ele entregou o nome de diversos generais que vocês veem aí, vocês estão vendo aí na tela, tá? Ele disse que todos esses generais aí seriam cúmplices dele no tráfico de drogas. Então vocês veem que realmente a coisa ali, seja verdade ou não isso, a coisa ali é muito complicada. Tem também o Banfamb, que é o Banco das Forças Armadas da Venezuela, que concede empréstimos especiais a juros camaradas para os oficiais generais, etc. Eu tentei abrir a página do Banfamb e eu não consegui, gente, mas a gente já conhece mais ou menos essa novela, né? O cara vai lá, pega aqueles juros subsidiados para comprar apartamento, comprar carro, comprar avião, seja lá o que for, né? Essa história já é conhecida dos brasileiros aí. Importante dizer, gente, essa farra de promoção de cooptação de generais não começou com Maduro, tá? Essa estratégia é da época do Hugo Chávez. É bom deixar essa coisa aqui bem clara, tá? Não começou com ele. Como eu já sei que vocês vão me pedir, tá aí o decreto presidencial de 2015 que estipula o número de oficiais generais nas Forças Armadas Brasileiras, né? Que na época eram 303, depois em 2017 teve uma redução de 7, então ficou 296, mais ou menos, nunca deve passar 300, o que é 15% apenas do efetivo de generais da Venezuela, só para vocês terem uma comparação, tá? Pessoal, todas as vezes que eu falo da Venezuela, eu acho muito importante. Por quê? Esse país, ele vive num lençol petrolífero. A Venezuela tem um potencial petrolífero enorme. Embora não seja um petróleo de boa qualidade, está próximo do maior mercado consumidor do planeta, que é os Estados Unidos, né? Em termos de mercado individual, é o país que provavelmente mais consome petróleo. Mas o que acontece? A Venezuela é a prova viva de que uma riqueza natural não faz um país poderoso. Porque essa riqueza, sem dúvida, né, com 40 mil refugiados que nós temos em Boa Vista, aí, o país não está enriquecendo a sua população. Então isso serve de alerta, principalmente aqui no Brasil, o pessoal que fica falando, ah não, porque a gente vai trabalhar as jazidas de nióbio e vamos nos tornar um país mais rico. Não quer dizer, pessoal, não quer dizer necessariamente, tá, que uma riqueza mineral ela implique automaticamente enriquecimento da população e melhora das condições de vida da população. Tá aí a própria Venezuela, tá aí a Nigéria, que também é muito rica em petróleo. O que faz com que o país se enriqueça é investir em educação, é investir em todas as condições para conscientizar a população, tá? Para que de uma maneira ética as pessoas consigam modos de sustento cada vez mais progressistas, né? Ela já está provado por aí que para cada ano que a pessoa passa a mais na escola, ela recebe um percentual X em dólares de rendimentos ao longo da sua vida. Ou seja, quanto mais a pessoa estuda, a tendência é que ela consiga melhores proventos, um melhor rendimento. Então, e disso eu não abro mão, isso sempre foi um pilar aqui no nosso canal, que é investir em educação. Acho que o Brasil ele tem que pensar num bom modelo de educação. Ele já investe, ele já gasta bastante com a educação, mas o modelo ainda não é satisfatório. Eu quero fazer também um apelo aqui ao senhor que é professor. Nós entendemos, depois de tudo que eu disse sobre educação, que o trabalho do professor é um dos trabalhos mais importantes, uma das missões mais importantes que existem em todas as categorias profissionais desse país. Então eu peço para vocês, dentro do possível, que debatam os temas aqui do canal. Se vocês quiserem, façam aulas em cima do canal Arte da Guerra. Para a gente é muito importante. Esse aqui é um canal
que luta pela melhora do Brasil, a gente quer trazer os grandes, lógico que a nossa especialização é defesa, mas nós queremos trazer os grandes debates nacionais a público. E a gente tem muito interesse na senhora, no senhor que é professor, diretor de escola, etc. Enfim, os educadores nós consideramos muito importantes, são a base que vai formar, é a semente mais importante que forma uma nova sociedade. Bom, volta e meia nós somos questionados a respeito da postura de neutralidade do canal Arte da Guerra. E a razão para isso, pela qual nós adotamos essa postura, ela é bem simples. A partir do momento que nós tomarmos uma posição a favor de A ou de B, seja no caso da Venezuela, seja no caso dos conflitos do Oriente Médio, nós vamos perder a razão, gente. Nós vamos perder o nosso principal ativo, que é a isenção e a credibilidade. Então, eu digo sempre aqui para vocês, o canal Arte da Guerra não busca sensacionalismo, tá? O canal Arte da Guerra não procura assuntos bombásticos, nós procuramos fazer uma análise dos conflitos, tá? Nós procuramos analisar a história, não julgar. Isso aqui não é um tribunal, é antes um fórum de debates. Bom, gente, eu quero agradecer também ao José Santos, ele enviou umas fotos do Museu Militar de Panambi, que nós vamos mostrar agora para vocês. José Santos, obrigado, tá? Um forte abraço para você, agradeço em nome de toda a equipe do canal Arte da Guerra. Vamos olhar as fotos do José Santos, pessoal. Então é isso, vocês viram as fotos do José Santos por aí, tá? Eu digo sempre, quem quiser envie fotos pra gente, tá? Enviem fotos de monumentos, de museus que vocês visitam, coloquem fotos de vocês aí. Nós queremos, nós buscamos essa integração com o assinante, pessoal. Isso é muito importante. Eu procuro sempre olhar os comentários, eu separo sempre um dia ou dois da semana para responder comentário, porque é muita coisa que chega, mas para saber também o que vocês estão pensando, o que vocês estão querendo, isso é muito importante. Não pensem vocês que os comentários são relegados, não são. A gente procura responder, não dá para responder todos, é lógico, mas eu vejo aqueles assuntos ali que o pessoal está colocando, as perguntas mais interessantes, a gente sempre procura dar uma satisfação, dar uma resposta para vocês. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio do canal Arte da Guerra hoje, tá? Eu quero agradecer também ao Vinícius Donadi do site Armamento e Defesa, que ele é o mais novo parceiro do canal Arte da Guerra. Então ele se junta a nossa pleiade de parceiros sensacionais que vocês estão vendo aí na legenda, tá? É o pessoal que replica nossos conteúdos e nós procuramos dar maior força para todos aí. Eu digo sempre o seguinte, isso aqui é um canal de ideias, gente. Isso aqui é um canal que procura trazer o debate para a luz, é um debate saudável, educado e principalmente produtivo. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje do canal Arte da Guerra, tá? Estamos voltando essa semana com muitas novidades para vocês. Se acontecer alguma coisa extraordinária, a gente volta aqui na forma do Plantão Arte da Guerra. Não vamos esquecer sempre, gente, de ter fé no Brasil, acreditar sempre, procurar fazer o melhor por esse país, porque esse país, essa gente maravilhosa, vale a pena. Fé no Brasil.